Olá, pessoal, eu sou a Débora. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Nutrição de Safras, nesse quadro super especial que, ao invés de feras do agro, feras da pecuária brasileira. A gente teve um primeiro bloco que trouxe o uso, o panorama da suplementação mineral no Brasil, e agora a gente vai dar um foco mais técnico sobre essa estratégia que é tão importante para ajudar a nos manter nesse ranking de maiores produtores de carne aí do mundo. E para começar, vou apresentar os nossos convidados. Matsuda, mais uma vez aqui com a gente, esse super parceiro, João Gabriel Carvalho, que é médico veterinário do Departamento Técnico da Matsuda. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso podcast, João. Olá, Débora. Olá, pessoal que nos assiste. Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma honra ser convidado pelo Mosaic. E é uma grande felicidade de participar do podcast. Coisa boa demais. E para acompanhar o Guilherme, temos ela que também está pela primeira vez aqui no nosso podcast, Letícia Castro, que é zootecnista, especialista de desenvolvimento de mercado aqui na Mosaic, com foco aí na parte de suplementação animal. Não é isso, Letícia? Seja bem-vinda. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que é a primeira de muitas, né? E ao lado do fera aqui, João Gabriel, para a gente falar um pouquinho mais sobre suplementação, sobre fósforo e sobre qualidade de matéria-prima. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então já vamos começar nossa conversa. A gente quer trazer um pouquinho nesse início a questão dos dados. A Asbram tem bastante dados relevantes sobre a suplementação mineral. Se vocês puderem contribuir com essas informações, os fatores que impactam nessa questão da suplementação para o nosso público. Certo. Então, para quem não sabe, né, a Asbram é a associação das empresas, das indústrias que produzem suplemento mineral no Brasil. Então, nós temos essa associação para fortalecer o mercado. Então, na visão da Matsuda e de outras grandes empresas do mercado, assim como a Mosaic, que é uma grande parceira, nós temos que andar juntos. Não somos concorrentes. E o mercado ele está aberto. Então, dados mesmo da Asbram, o mercado ele vai crescendo cada ano que se passa. Então, independente se você está em um ano de baixa, você está em um ano de alta, como a gente está virando o ciclo agora, o mercado ele vai crescendo conforme os anos vão passando. E se a gente pegar, é um mercado muito novo. Então, muitas vezes a gente pensa, a suplementação mineral é uma coisa que é comum hoje, sim, mas há pouco tempo atrás não era. Né? Então, nós atendemos uma grande parte, né? Até dados da Asbram, ano passado nós crescemos 5, 6%, 7%, e isso vem a cada ano aumentando. Né? Então, em um mundo muito grande de fosfato bicálcico, de suplementação mineral, você crescer 6, 7% é uma coisa muito boa. Né? E um crescimento sólido. Então, é um consumo que ele não vai diminuir de uma maneira grande do dia para a noite. Então, quem já adere à tecnologia, quem já faz essa suplementação, vai continuar fazendo e só vai aumentar. Então, panorama hoje do mercado, nós vamos suplementar em torno de 40% do rebanho brasileiro. Então, é um mercado que ainda está aberto, certo? Então, se hoje todo pecuarista brasileiro for suplementar os animais da maneira correta, não tem suplemento mineral no mercado. Nós temos o dobro, 2,5 vezes para suplementar de animais. Isso considerando que tem animais que não são suplementados até hoje, é uma parte pequena do Brasil, mas ainda existe. E, por exemplo, animais que são submineralizados, que eles deveriam estar ingerindo X, mas estão ingerindo menos do que isso. Né? Então, é um mercado que ainda está aberto. Apesar desse crescimento intenso, ainda tem muito do que se trabalhar. Por isso que nós vemos as empresas do mercado, todos estamos juntos. A gente quer melhorar a pecuária, a gente quer melhorar a carne produzida no Brasil e cada vez mais participar do mercado externo, né? Exportação e países como China, Estados Unidos e melhorando a produtividade do Brasil. E pegando esse gancho que o João Gabriel trouxe, qual é o nosso papel como técnico, né? É levar ao pecuarista a visão de que esse desembolso realizado mensalmente, em torno de 15%, 20%, dependendo do nível tecnológico da propriedade, na verdade não é um custo, é um investimento. Né? E esse investimento, esse desembolso que é realizado mensalmente, ele tem que ser muito bem aplicado. Né? Daí também a importância desse pecuarista realizar a escolha do seu suplemento mineral,
de boa qualidade e adequado à atividade, aos objetivos da propriedade. É só um comentário em relação ao custo também, né, Letícia? Muitas vezes o pecuarista acha que o maior custo é o suplemento mineral porque ele tem boletos ali durante o ano para se pagar. Mas quando a gente coloca isso, pensar 15% do custo da pecuária ao suplemento é muito pouco. Então, se você considerar manutenção de pastagem, manutenção de cerca, custo de mão de obra, né, isso no global do custo da produção animal é muito mais caro, né? O suplemento mineral, pelo que ele traz, ele vai fazer esse animal ser produtivo e não é um custo, como você bem disse, é um investimento. E caso você tire isso, na verdade você está dando um tiro no pé, né? Porque o animal só vai ser menos produtivo, aumentando ainda mais o seu custo de produção e a margem vai piorar, né? Então, assim, o suplemento mineral é a base, não tem como a gente fugir dele, né? Fantástico, muito bom mesmo, excelentes pontos. E aproveitando essa questão da suplementação mineral, o Gabriel bem nos trouxe que ainda temos um potencial muito grande, né, para poder suprir. E quais os pontos de melhoria do Brasil? O que o Brasil faz já melhor que outros países? Como está esse contexto atual? Bom, a gente tem experiência nos outros mercados, né? Mercado americano, australiano, que são grandes exportadores de carne, importadores também, como a Argentina, a Europa, tem um consumo legal de carne. E muitas vezes a gente se inferioriza em relação a esses países, né? Mas para quem conhece realmente Estados Unidos, conhece a Austrália, em relação a pastagem e mineral, nós ensinamos eles. Então, nós não devemos nada a esse país. Nós somos muito mais eficientes do que os Estados Unidos. Eles têm uma eficiência maior em produção de carne em confinamento, em relação à genética, a ciclo produtivo, isso sim. Mas em pastagens, nas condições que nós temos aqui, nós somos o melhor país do mundo. E principalmente em mineralização. Então, o consumo de fosfato bicálcico no Brasil, apesar do que a gente falou, vai ficar em torno de 40% do ideal que a gente gostaria que o mercado consumisse para ser uma produtividade eficiente, que a gente preza tecnicamente como 100% certa, os Estados Unidos é muito inferior. Então, o consumo de fósforo, consumo de selênio, zinco, cobre, nesses outros mercados, principalmente a Austrália, é muito inferior ao Brasil. Então, nesse quesito, o Brasil está anos-luz à frente. Sem contar o desafio. Nós somos um país tropical. Nós temos pastagens que não são como as pastagens americanas, que são pastagens de clima temperado, com proteína muito melhor, digestibilidade muito melhor. Então, assim, o nosso desafio é maior e a gente faz um trabalho muito bom em relação a isso, né? Então, em relação ao mundo, vamos colocar assim, o Brasil em pastagem é o melhor lugar do mundo. Eficiência e o clima. Nós nascemos com sorte também de ter um clima favorável aqui, como nós sempre falamos, Estados Unidos faz uma safra durante o ano. Aqui, dependendo da localização, você faz 3 safras, né? Então, obviamente, o clima ajuda, mas você tem que ser eficiente mesmo dentro das suas condições. Muitas vezes a gente compara, mas idade de abate diferente desses países e tal, porque são condições diferentes. Então, praticamente, nesses lugares que são baseados em terminação em confinamento, você não tem recria. Então, o animal é desmamado e em pouco tempo, ou diretamente da desmama, ele vai para um confinamento. Aqui no Brasil não, a gente tem que fazer essa recria. Você vai passar grande parte da recria a pasto. E hoje, um dos gargalos da pecuária brasileira é a recria. Então, se você pensar 8 meses para o animal ser desmamado, você vai ter que, para produzir um boi China, abater esse animal com 30 meses, até 30 meses. Então, sobraram 22 meses para você trabalhar esse animal. Sendo que o período de confinamento você vai ter ali de 3 a 4 meses. Ou seja, isso te dá 15 meses de recria, 10 meses de recria. Isso é um tempo muito longo. Mas por quê? Categoria de cria. Você tem a efetividade de venda de um bezerro. Então você tem dinheiro entrando. Categoria de engorda. Você vai matar o animal. Então tem dinheiro entrando. Recria. Ela, para o pecuarista, na cabeça, não gera nenhum lucro, né? Então normalmente vai para o pior pasto. Não tem um suplemento muito de uma ingestão mais alta, porque é um animal que ele vai demorar para se dar lucro. Então, o gargalo do Brasil hoje para produzir um boi China, por exemplo, e de uma maneira eficiente, é a recria. Se nós melhorarmos a eficiência da recria, o ganho de peso na recria, muitas vezes você não precisa confinar um animal para fazer um boi China. Você consegue abater um animal de 550, 530 quilos num semi-confinamento se você tem uma recria encurtada, você diminui de 15 para 10 meses.
Então, é muito mais eficiente e nós temos que aproveitar o clima brasileiro para isso. Como a gente falou, você tem sol, você tem chuva, você tem temperatura, pode fazer um sequestro, produz silagem para seca quando não tem pastagem. Então, isso é uma maneira eficiente de você trabalhar e de você ganhar dinheiro aproveitando o nosso clima. A gente sabe que a característica da nossa produção, ela é essa produção a pasto, né? É a pecuária a pasto. E isso é muito positivo, a gente consegue aí fazer uma arroba do mercado internacional em torno de $50, altamente competitiva dentro desse mercado, né, João? Para vocês terem uma ideia, nós trazemos aqui também alguns dados do Beef Report, que saiu agora, em junho de 2025, mostrando que em torno de 80% dos animais que são abatidos no Brasil, eles são provenientes de uma produção a pasto. E, claramente, os outros 20% passaram pela pastagem em algum momento da sua vida produtiva, né? Qual que é a grande questão? É entender que mesmo a melhor das pastagens, bem adubadas, bem manejadas, ainda assim elas não suprem totalmente as necessidades dos animais. E aí é que entra o papel da suplementação, uma suplementação de boa qualidade. E aí, na prática, por que só a pastagem não é suficiente para suprir mineralmente esse animal? A maior dúvida é quando a adubação da pastagem. Então, o produtor pergunta pra gente, não, mas eu adubei, coloquei NPK, coloquei nitrogênio, coloquei fósforo, corrigi a acidez do solo. Então, nisso, eu vou precisar de menos minerais? Ou se ele está numa região de água dura, por exemplo, que já tem minerais, como o Chaco, como ali a região de Bonito, Mato Grosso Sul, não vou precisar colocar mineral no coxo? E a resposta é, você vai continuar colocando mineral no coxo, né? E principalmente você vai aumentar a suplementação. Por quê? Quando você aduba um pasto, quando você tem mais minerais ali no solo, na verdade você não melhora a composição mineral daquela pastagem. Você vai melhorar a saúde daquela pastagem. Então, se produzisse X de matéria seca por hectare ano, você vai aumentar essa produção. Então, vai ser uma pastagem com mais folha, você aumenta a proteína, você aumenta a energia, melhora a fibra, mas mineral, principalmente pastagem tropical, é muito volátil. Então, você tem na ponta uma quantidade de fósforo, na raiz outra e no caule outra, certo? Então, se você pegar no conjunto geral, esse fósforo ele vai se movimentar na planta, vai para a semente e isso não é uma constante. Então, quando a gente aduba, você vai continuar mineralizando e mais ainda você vai ter que mineralizar mais. Porque o animal consumindo mais e tendo uma eficiência melhor de digestibilidade, ele vai gastar mais mineral ainda. E não só falando do fósforo, mas de todos os outros, né? Então, no Brasil, as condições de solo que nós temos, condições de água que nós temos, a mineralização ela não tem como ser eliminada. Ela é fundamental. E quanto mais produtivo o animal for, mais ele vai exigir de minerais, né? Não só de um ou outro, mas no geral. É igual você tiver uma Ferrari e tiver um carro comum. A Ferrari ela tem que ter um combustível muito melhor, né, para atingir o desempenho que ela precisa. Agora, se você colocar um combustível ruim numa Ferrari, ela não vai andar o máximo potencial dela. Da mesma forma, se você investir em genética, né? Quanto melhor a genética, mais produtivo o animal, o consumo aumenta também. Então, a gente tem que ter isso em mente, que por melhor pasto que você tenha, e essa é a ideia, você ter uma pastagem com mais folha, mais proteína, mas a exigência só vai subir, né? Você vai ter uma exigência maior, quanto mais produtivo, o animal vai exigir um pouco mais. E falando dessas exigências, né? O que a gente tem aí de literatura para embasar essa exigência de minerais de uma forma geral, energia, proteína, todos os nutrientes necessários para uma boa produção? A gente se baseia muito no NRC, né? Que é um material produzido na América do Norte, mas que a gente utiliza como base aqui no Brasil também. E para você ter uma noção, falando ainda sobre fósforo, a exigência diária de uma vaca de cria, por exemplo, ela gira aí em torno de 18, 20, até 24 gramas de fósforo por dia, dependendo ali do seu estado metabólico, do seu estado produtivo. Como esse material, ele é um material produzido
na América do Norte, né, nos Estados Unidos, ele não considera alguns fatores que nós temos aqui num país tropical, que é o Brasil. Por exemplo, os fatores estressantes, como umidade, como insolação, como estresse térmico, que geram aí uma demanda energética ainda maior, né? E energia a gente sabe que é ATP. E ATP é fósforo. Então, a exigência desse mineral acaba aumentando nessas condições que a gente comentou. Então, quando a gente pensa numa pastagem que, numa melhor qualidade, ela gira aí em torno de 0,11 até 0,16% de fósforo na sua composição, essa quantidade, esse percentual, ele não atende a esses requisitos nutricionais, né? E lembrando que a coeficiente de absorção do fósforo dessas fontes de origem vegetal gira aí em torno de 64%, né? Então, realmente, a gente precisa lançar mão de uma suplementação adequada. E só um adendo aqui, se me permitir, Letícia, que principalmente na categoria de cria, essa deficiência de mineral, ela demora a ser vista. Então, como você vai aferir que o animal não está bem suplementado? Na categoria de cria, peso de mama de bezerro, na estação de monta, índice de prenhez desses animais, né? Ou reabsorção de embrião e o que for. Então, o que a gente vê é que na cria demora muito para se ver isso. Então, ele não se atenta. Então, como a Letícia falou, ele teria que ingerir 18, 20, 24 gramas de fósforo por dia. Se você baixar de 18 para 16, 14 ou 12, o que vai acontecer? Uns 20 quilos a menos ali na desmama, um índice de prenhez ali, vamos baixar, caiu 5%, 6%, certo? Mas isso você vai ver depois de um ano. Vamos pensar, a gestação de 10 meses, mais 8 meses para desmamar o bezerro, 18 meses você vai demorar para ver isso. Isso se você não fez nenhuma alteração no meio do caminho, né? Então é muito difícil de se aferir isso, porque na cria é muito prolongado. Para você ter qualquer resultado, tanto para bem quanto para mal. Para ter qualquer diferença e variação, você tem um período longo para se aferir, né? Então é muito difícil você ver isso. Mas quem é insistente e teimoso vai ver resultado positivo também. Então, isso acontece da noite para o dia? Não. Então, se você tem uma vaca que estava no seu rebanho 80, 85% de prenhez, isso vai subir 2, 3% por ano até chegar a um ponto ótimo que financeiramente seja um resultado ok para a propriedade. Então, cada propriedade tem a sua realidade, né? Então, a gente tem que ser insistente e teimoso para ver resultado. E bom que você colocou esse ponto, João, porque nos dá gancho para uma outra situação da atividade pecuária nacional, né, Débora, que é a falta de mensuração de resultados, né? Sim. Então, nós achamos muito e medimos pouco. E quem acha não chega a lugar nenhum, não tem aí dados para tomar decisão, né? Então, o pecuarista também tem que ter essa consciência que a pecuária, hoje, ela é uma atividade de margens reduzidas. Então, o detalhamento, o afinamento desses dados vão apoiar nessa boa tomada de decisão, melhorar os seus índices e tornar a atividade competitiva frente a outros cenários, né, a outras atividades aí que acabam, por muitas vezes, tomando o espaço da pecuária. Um olhar mais estratégico. Então, não é que uma estratégia anule a outra, elas se complementam, pensando numa produtividade e olhar para os dados. Com certeza. Que tanto na agricultura, tanto na pecuária, é fundamental, faz toda a diferença no final do dia. E, pessoal, aproveitando, a gente falou das tecnologias aqui nutricionais. Então, quais são essas tecnologias nutricionais disponíveis hoje no mercado? E a gente sabe que existem algumas ideias mirabolantes, então trazer a importância de um protocolo individualizado ali para a fazenda do pecuarista. Por que isso é tão importante hoje na nossa pecuária? O Brasil é muito grande, né? Então, se você considerar propriedades no Amapá até o Rio Grande do Sul e no Acre, são totalmente diferentes. Raças diferentes, pastagens diferentes, né? Clima, condição climática totalmente diferente. Muitas vezes dentro do mesmo estado, você pega a Bahia na costa, a Bahia oeste da Bahia, totalmente diferente, né? Então, muitas vezes o que serve para um não serve para o outro. Então, até quando a gente vai fazer uma indicação, a gente vai para algum cliente nosso trabalhar, nós fazemos muitas perguntas. O pessoal até fala, não, mas para que tanta pergunta? Para não errar, para não dar margem de erro. O que funciona para você, muitas vezes não vai funcionar para Letícia,
né? Apesar de ser produtos bons e você trabalhar com tecnologia, muitas vezes não vai funcionar. Então, a gente tem que ter um panorama, uma visão, para você fazer, como a gente fala, o feijão com arroz bem feito, né? Então, no mercado, você tem diversos aditivos, você tem várias opções para trabalhar em nutrição animal, seja para cria, recria ou engorda. Mas a gente gosta de falar que é uma escadinha. Então, você atende esses pré-requisitos para chegar em outros suplementos que você pode ir subindo de escada. Então, você tem linha branca, que são só minerais, você tem proteinados, você tem proteico energético, você tem TIP, você tem RIP e você tem confinamento, né? Então, se você não tem uma suplementação adequada, por exemplo, de fósforo, como a gente falou, se você não tem uma suplementação adequada de outros microminerais, muitas vezes, se o básico não é bem feito, não adianta você colocar um aditivo, não adianta você colocar um aminoácido específico para nutrição fetal, por exemplo, ou para desenvolvimento de músculo, desenvolvimento de gordura, de casco, se o pré-requisito não foi feito ainda, né? Então, por isso que muitas vezes vizinhos de cerca não funciona a mesma coisa. Assim como o manejo e a estrutura da fazenda. Muitas vezes não comporta. Se você é uma pecuarista tradicional, que trabalha só com linha branca e tem um coxo, vamos botar de 2 metros. E a Letícia já tem uma estrutura melhor, trabalha com a linha de coxo grande, e o dela é muito mais eficiente, vamos colocar assim, não tem como eu pegar o que ela está trabalhando de nutrição para você, porque sua estrutura não comporta, entendeu? Então, a tomada de decisão depende de todo o manejo. Por isso, quando a gente vai fazer uma indicação, a gente roda o dia todo a propriedade. Vamos ver água, vamos ver coxo, vamos ver funcionário, como ali é o manejo de salga de coxo, né, que isso vai afetar o resultado. Posso te passar o melhor produto, mas se sua equipe e o teu coxo não comporta, vai dar errado, vai gastar dinheiro e os animais não vão produzir. Então, é um trabalho geral, né? Você tem muitas coisas que dão muito certo, mas naquele momento não encaixa. Então, o feijão com arroz bem feito é a base de tudo. Daí, você pode subir na escada até chegar no topo. Perfeito, João. Acho que você trouxe aí 2 pontos que a gente precisa explorar um pouco mais, né? O básico bem feito, ele é fundamental, né? Se você quer crescer na atividade aí, começa pelo básico, entende a realidade da sua propriedade, entende a sua estrutura, né? Não só a estrutura física, mas também de mão de obra, né? E aí a gente considera o seguinte: na pecuária, a gente ainda tem a tal da síndrome do coxo vazio. O que é isso? Essa eu não conheço. Me conta pra mim. É aquele coxo... Essa é comum, é bem comum, viu, Débora? Infelizmente, ainda é muito comum nas propriedades brasileiras, que é o quê? Cai naquele ponto que a gente comentou anteriormente. Se eu não tenho números, se eu não tenho dado, se eu não sei quanto de suplemento o meu lote está consumindo, como que eu vou saber quanto que eu preciso fornecer de produto no coxo, né? Então, o suplemento, vamos pegar aí o suplemento mineral, que é o mais comum disso acontecer, por ele ser limitante, o consumo ser limitante, o funcionário não precisa ir até o coxo todos os dias, salgar lá o coxo que a gente fala, né? Mineralizar esses animais, colocar o suplemento no coxo. Então, passa às vezes uma semana toda e quando ele chega lá, o coxo está vazio, né? Não se sabe se por 1, por 2 ou por 3 dias, né? E esse animal acaba ficando submineralizado, né? E isso, obviamente, impacta diretamente no desempenho desse animal. Então, outro ponto que a gente tem que considerar também, o João falou muito sobre espaço de coxo, centímetros de coxo por cabeça daquele lote, mas também é interessante a gente observar se esse animal está tendo um bom acesso a esse coxo, né? Se o coxo não está ali envolto por lama, que vai restringir o acesso do animal e ele vai acabar não seguindo ali, não chegando no coxo por conta desse acesso aí dificultado. Um ponto relevante que tem sido dado pouca atenção é a qualidade da água disponibilizada
aos animais, né? Então, a origem dessa água impacta diretamente no desempenho dos animais e pode chegar até uma diferença de 200 gramas. Alguns estudos mostram uma diferença de 200 gramas de ganho de peso pelo animal, dependendo de onde vem essa água, se ela é consumida diretamente do bebedouro ou aí de água de açude. Por quê? Porque uma água de açude, ela vai ter uma qualidade piorada, seja por barro, por lodo, né? E isso faz com que o animal consuma menos água e a gente volta naquele ponto anterior. Animal que não bebe água, não come. Sem contar a contaminação por verminose, bactérias e isso tudo. Até a gente gosta de brincar, né, Letícia? Que a gente fala pro produtor, você tem coragem de tomar água que o seu gado tá tomando? E muitas vezes a resposta é não, né? Então, se você tiver coragem de chegar, pegar um copo no bebedouro e tomar, parabéns. O gado também. Agora o pessoal fala assim, não, mas a água tá suja, tá com lama, tá com lodo, o gado continua bebendo. Mas isso é óbvio. Ele tem que ficar vivo, ele tem que sobreviver. Se ele não tem outra opção, ele vai acabar consumindo. Mas não significa que ele está consumindo a quantidade que ele deveria para atender um ponto ótimo. Ele está sobrevivendo e ainda está ganhando um pouquinho, mas poderia ser muito melhor, né? Ficou muito clara a importância das tecnologias minerais aqui na prática para o nosso gado, para o gado de leite, gado de corte. E na hora de escolher o suplemento ideal, como é feito isso hoje, já que vocês têm contato direto com pecuaristas? E qual a importância, o que tem que se considerar na hora de escolher um suplemento ideal ali para o seu gado, para o seu rebanho? Então, a escolha do suplemento, ele precisa ir muito além do que a gente vê no rótulo ou no custo por quilo do produto. Em primeiro momento, obrigatoriamente escolher suplementos de empresas que sejam registradas no Ministério da Agricultura e que seguem aí uma série de normas regulatórias e de boas práticas de fabricação para que lá no final a gente tenha um produto de qualidade e seguro. E quais são essas normas? Eu vou trazer aqui, que ao meu ver é a principal delas, que é a qualificação de fornecedores e matérias-primas, né? Então, esse papel fica com a indústria de buscar no mercado bons fornecedores idôneos que tragam matérias-primas livres de contaminante, que sejam, que tragam realmente ali um produto adequado à nutrição animal, que sejam específicos para a nutrição animal, né? Que tenham um nível de pureza específica para a nutrição animal. Quando nós falamos aí de contaminantes, e aqui eu posso citar, por exemplo, no caso dos minerais, né, em específico aos fosfatos, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, flúor, e todos esses elementos indesejáveis, esses contaminantes, eles impactam a cadeia como um todo, seja aí na saúde desses animais que vão se alimentar desse suplemento, bem como a nossa, como consequência aí da cadeia, além do que também impacta no bolso do pecuarista. Porque a gente sabe que suplementos que possuam essa matéria-prima de baixa qualidade, contaminados, ou que não sejam adequados para a nutrição animal, eles vão impactar diretamente na biodisponibilidade desses minerais que são essenciais. O fósforo, por exemplo, né? Então, acaba que o barato sai caro, né? E a gente sabe também que não são todas as indústrias que têm esse controle rígido, porque é caro, porque custa, né? Então, aqui o João pode até trazer para a gente quantas análises são necessárias aí para a gente qualificar um fornecedor e manter essa matéria-prima aí sendo analisada constantemente durante, né, o ano produtivo. Com certeza. E uma coisa importante, até que a Letícia falou, é que muitas vezes o produtor, nós, como fornecedor de suplemento mineral, você tem o ingrediente, mas muitas vezes você não repassa de onde está vindo aquele ingrediente, né? Então, é o papel do produtor questionar também. Fala assim, estou utilizando fosfato bicálcico. Ok, mas de onde? Qual que é a fonte? Qual que é a solubilidade desse fosfato? Qual que é a qualidade? Né? Então, nós, por exemplo, temos uma parceria de mais de 30 anos. Nós sabemos da qualidade do fosfato produzido aqui, né? Fosfato nacional. Então, a alta solubilidade vai ter um desempenho muito bom,
Mas mesmo assim, é importante você ter a garantia e passar isso para o produtor. Então o produtor pergunta, tá, ok, de onde vem o fosfato? X. Ele tem solubilidade boa? Sim. Vai dar um resultado bom? Sim. Como você sabe? Porque nós fazemos testes. Então hoje a Matsuda realiza mais de 100 mil análises por ano de todos os ingredientes que nós compramos e do que vendemos, né? Então tudo que entra, então vai no suplemento mineral, você vai ter ali DDG, você vai ter milho, vai ter fosfato, você vai ter os microminerais. Tudo que entra lá para ser produzido é analisado. E tudo que nós produzimos, então um suplemento mineral para vaca, um suplemento mineral para boi, um proteinado, um proteico energético, uma ração, tudo vai ser analisado. Por quê? Porque assim a gente pode voltar para nossa casa à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que os níveis de garantia que estão ali realmente estão sendo cumpridos e as matérias-primas que nós estamos utilizando estão realmente de acordo com o quê? E dá um resultado para o animal. Então, o que a gente gosta de falar, não tem milagre na nutrição animal. Se você tem um produto muito mais barato do que outro no mercado, alguma coisa tem. Ou a qualidade que não vai estar batendo ali, ou o nível de garantia que não vai estar batendo, né? Então, o que a Letícia falou, fornecedores idôneos que vão te dar uma matéria-prima de qualidade que vai gerar um resultado, isso é prioridade. Você comprar qualidade é fundamental. Por isso que a gente preza muito por isso, né? Temos 4 laboratórios, espalhados no Brasil, nas nossas unidades, exatamente para isso. Para a gente analisar e ter certeza do que é vendido. E isso o produtor ele tem que se ter atento a isso. Porque o animal dele só vai responder se ele atingir os níveis e a absorção realmente ser adequada. Como a Letícia falou, se tiver arsênio, cádmio, chumbo, flúor, isso é saúde humana. Isso é muito importante a gente combater, né? Porque, por exemplo, um arsênio, um cádmio, um chumbo, isso são elementos cancerígenos para quem consome essa carne. O flúor, uma vaca produzindo leite com flúor, são filhos nossos que vão ingerir esse flúor via leite e dar problema em osso, dar problema em dente, né? Então, é uma questão social também, né? A gente trabalhar com ingredientes idôneos e matérias-primas de qualidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nisso. A gente investe muito. Obviamente, é uma coisa que vai muito dinheiro, né? Não é barato, mas te dá segurança. Você não vai ter reclamação, você não vai ter um problema e os animais vão continuar sendo produtivos e eficientes da maneira que a gente gostaria que fosse. Então, aproveitando com todo esse conhecimento que vocês muito bem compartilharam, qual conselho final vocês dariam para os nossos pecuaristas que estão ali nos escutando nesse momento? Muito bom, Débora. Eu vou fechar com alguns números novamente, né? Para vocês terem uma ideia, em 20 anos, a pecuária brasileira saiu de 2,5 para 5 arrobas por hectare de produção. Nós somos um país que tem todas as características para ter uma produtividade, uma pecuária sustentável. Isso é um grande benefício, isso é um grande orgulho, mas também nos traz uma grande responsabilidade. Como o João comentou, né, esse uso de matérias-primas inadequadas à nutrição animal podem causar, sim, prejuízos à saúde dos animais, à nossa saúde e impactar no mercado como um todo. Nós sabemos aí que mais de 32% de tudo que a gente produz de carne bovina vai para exportação, né? Então é uma responsabilidade também muito grande. É um grande orgulho, sim, mas é uma grande responsabilidade. Então, o Brasil, nosso clima, as nossas condições, eles são muito favoráveis à pecuária pasto, que é uma pecuária de baixo carbono, é uma pecuária barata de ser feita, né? Então, a gente acredita muito nisso. Se você tiver pastagem suficiente para o ano todo, ou fazendo sequestro na seca, suplementando de maneira específica cada categoria e cada época do ano, independente da região que você estiver no Brasil, a pecuária brasileira só tende a crescer, né? Então, nós já crescemos, nós já falamos sobre melhora de suplementação, melhora de produtividade, mas ainda tem um infinito para a gente produzir, né? Então, como a gente comentou, os Estados Unidos, eles estão no limite deles. A Austrália está no limite ambiental deles. O Brasil está muito longe disso.
né? 5 arrobas por hectare ainda está muito aquém de ser uma rentabilidade adequada para a atividade, né? Nós temos ainda aí um leque de opções, de tecnologias para que a gente melhore ainda mais a nossa produtividade brasileira e sim ajude o mundo a produzir os alimentos de que precisa. E assim, gente, eu acho que a gente fica com uma lição aqui muito grande. Tanto o primeiro bloco, tanto esse segundo bloco trouxeram insights riquíssimos e que conversaram entre si sobre a importância da nossa pecuária, o trabalho que vocês vêm fazendo como Matsuda, como Mosaic, como profissionais do setor pecuário no dia a dia ao lado do pecuarista, essa junção, essa produção de conteúdo que a gente sabe que as duas empresas também potencializam bastante a mensagem, é tudo muito importante, tudo para ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. E eu queria chegamos ao final desse último bloco que foi fantástico, eu aprendi bastante como agrônomo, eu espero que você também que está aí do outro lado tenha aprendido bastante. Eu queria agradecer a presença de vocês, Letícia, Gabriel, por estarem aqui com a gente, né, porque são duas feras literalmente da pecuária brasileira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, espero vir mais vezes, né? E convido vocês, até quem está nos assistindo, quem tiver interesse, para conhecer a Matsuda, estiver passando na frente, para tomar um cafezinho, a gente mostra nossos laboratórios, controle de qualidade. Se quiser rodar a fábrica, nós somos abertos. Com certeza. A Letícia já conhece, mas você também está convidada. E quem estiver assistindo também, se quiser, estão mais do que convidados. Eu agradeço o convite, foi muito bom participar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Débora. Foi um prazer estar aqui com você hoje, com você, João. Foi um bate-papo muito descontraído. Acho que a gente trouxe bastante informação para o pecuarista, né, para a cadeia como um todo. E a gente também está à disposição para o que for necessário. Entre em contato com a gente. Vai ser um prazer atender a todos. Para quem está nos escutando no YouTube, se inscreva no nosso canal. Para quem está escutando pelo Spotify, nos siga para receber sempre uma notificação quando um episódio novo sair. E para quem está escutando esse segundo bloco, a gente teve um primeiro que a gente trouxe um panorama, os desafios da suplementação mineral no Brasil, e vamos deixar o acesso aqui bem fácil para você clicar e já conseguir conferir. Obrigada e até a próxima!